Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Verso de número 26. Verso de número 26. Jacó disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Somente até ali. Versículo 26. A minha tradução também está dizendo assim: e disse: deixa-me ir, o anjo falando com Jacó, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Nós estamos diante de uma passagem, irmãos, enquanto o pastor Michel ele trouxe uma palavra sobre Jacó, umas 2, 3 semanas atrás, e eu estava nesse culto, e Deus deu um discernimento dentro dessa palavra, e eu achei importante reproduzir essa palavra do pastor da igreja, também colocando alguns pontos. Jacó, toda a igreja está familiarizada, né, bem conhecido da igreja, a história de Jacó. A Bíblia vai falar da época dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia vai falar o período patriarcal da história da nação de Israel. E Deus, na sua sabiciência, Deus queria formar um povo seu, peculiar, que levasse o nome dele. E Deus, ele olha para esse moço chamado Jacó, que você vai ver na história. Jacó retrata de um homem cujo nome já lhe traz algo negativo sobre a pessoa de Jacó. Ao ver o nome de Jacó, nós vemos o enganador, o suplantador, aquele que quer ocupar o lugar de alguém. Tanto é na gravidez da sua mãe, Rebeca estava grávida de 2 filhos, de gêmeos, de Isaque, de Esaú e Jacó. E quando Esaú está nascendo, as parteiras vão ver que Jacó, ele saiu segurando o calcanhar do irmão. Então Jacó, dentro da história, ele tem um nome pejorativo, cujo nome fala sobre a sua personalidade. Jacó, junto com a sua mãe, brola um plano, trata de um plano para adquirir a bênção patriarcal. E eles conseguem, colocando em Jacó as roupas do campo de Esaú em Jacó. Ela pega um pelo de animal, veste Jacó, e as roupas que Esaú usava, ela colocou por cima. A Bíblia diz que Isaque já estava avançado em idade e as suas vistas já não enxergava tão bem. E ele, pelo cheiro da roupa, ele deduz que era Esaú. E a Bíblia vai narrar a história sobre esse moço. E a Bíblia diz que ele e a mãe dele conseguem enganar o velho Isaque.
E esse moço consegue adquirir a bênção patriarcal da vida de Isaac. E ele abençoa. Porque o pai de Isaac queria abençoar Esaú, porque já estava avançado em idade, e disse para Esaú: Esaú, vai no campo, traz-me uma caça, faz um guisado para mim te abençoar. Mas a mãe dele, ouvindo, apressadamente, ele rouba a bênção do irmão, ele adquire a bênção, ele toma, ele usurpa daquilo que não é dele. E a Bíblia vai dizer que logo em seguida o irmão mais velho, Esaú, chega com a caça, com o guisado, e fala para o pai Isaac: está aqui a sua caça, meu pai. Come, para que possa me abençoar. E a Bíblia vai narrar a história de que o pai dele disse: meu filho, eu já abençoei Jacó no teu lugar. Jacó esteve aqui, recebeu a bênção. E a bênção, irmão, a bênção dizia que os irmãos, os filhos dos irmãos, a descendência do irmão, serviria a ele. Ele comeria das gorduras dos carneiros. Tudo que ele fizesse, Deus ia prosperar, porque foi uma bênção. A bênção de Abraão estava sobre Isaac, que passou para Jacó. E a Bíblia vai narrar a história que ele ficou muito furioso com o irmão e prometeu tirar-lhe a vida quando seu pai viesse a falecer. A mãe deles bola um plano e envia ele para as terras de Labão, o seu irmão, e ele foi para a casa do tio dele chamado Labão. E ali chegando, Deus foi com ele no caminho, ele fez prova com Deus. Aquele moço, Deus era com ele, mesmo ele tendo todos esses predicados. Um homem que o próprio nome já o denunciava. E ele chegou ali trabalhando para o sogro, para Labão, pelas filhas. Certo é que Labão o enganou, mudou seu salário 10 vezes. E aquele moço tinha em mente de que quando voltasse o seu irmão o ia matar, ia tirar a vida. E ele trabalhou ali muitos anos para o seu sogro, casou, teve filhos, mas aquela palavra de morte, aquela sentença de morte ainda parecia viva diante da vida dele. Todo dia ele acordava, todo dia ele amanhecia os dias, ele com aquela palavra de morte, de sentença, de morte sobre a vida dele. E um belo dia ele resolveu sair da casa de Labão. Ele fugiu, como saiu fugir da casa dos pais, para não ser morto pelo irmão. Ele agora encontra em Labão, também fugiu da casa de Labão, porque Labão já não olhava para ele da mesma forma quando ele chegou. Porque os filhos de Labão disseram: olha, meu pai, Jacó está sendo muito abençoado. Jacó está ficando riquíssimo às custas do Senhor. Não é justo Jacó ser rico, ser próspero aqui. Ele vai levar tudo que é seu, meu pai. E ele muda o comportamento de olhar para Jacó. Jacó, irmãos, ele sai e o sogro o alcança. E ali diz a história que eles fazem um trato, eles fazem um tratado de aliança, e o sogro o permite que ele siga a caminhada dele. Mas ele tinha algo para ser resolvido, algo que angustiava sua alma, algo que amargurava ele, algo que atormentava, algo que aprisionava aquele moço, que era o seu encontro com o seu irmão.
E ele, quando chega em um determinado lugar, Gênesis capítulo 32, verso 22, diz a Bíblia que Jacó levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos e os fez passar ao val de Jaboque. Verso 23, e tomou-os e fez-o passar ao ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. Porém, versículo 24, porém, ficou só e lutou com ele um varão que até a subida da alva, até o romper do dia. Jacó, meus irmãos, no vale de Jaboque, uma das mais extraordinárias relatos que se encontra com Deus e sofre de maneira permanente uma transformação radical. Jacó, ele se encontra nesse val de Jaboque com Deus. O que era o val de Jaboque? O val de Jaboque era um lugar, era um riacho, cuja sua extensão ia de 130 quilômetros, a sua extensão. Jaboque era uma água cristalina. Jaboque tinha umas águas cristalinas, azuis. E ele fez toda a família dele passar. E ele ficou só naquele lugar, naquele val, naquele ribeiro, naquele corrente, naquele riacho. E Deus veio ao encontro de Jacó. Jacó precisava se retratar. Jacó precisava de mudança. Jacó precisava de um milagre de Deus. Jacó precisava de uma intervenção dos céus sobre ele. Tanto é que quando ele agarra o anjo, o anjo disse, deixa eu ir. E ele disse, eu não te largo, enquanto tu não me abençoares. Jacó tinha uma pendência, porque ele sabia que ia morrer, porque o ódio do irmão era tremenda. O ódio que o irmão estava dele era um ódio de morte, para matar ele. Ele sabia o que ia enfrentar pela frente. Ele necessitou passar toda a família e ir adiante dele e ele ficar só. E quando ele fica só com Deus, no val de Jaboque, a história dele de fuga, de medo, é encerrada na vida dele, através de um encontro de Deus com ele. Deus marcou no calendário dele aquele momento com Jacó. Era um momento de Deus descer e falar com Jacó. A Bíblia vai dizer que o anjo luta com Jacó e ele pergunta para o anjo, versículo 24, e Jacó, porém, fica só e luta com ele um varão até que a alva subia. E vendo que ele já não prevalecia, versículo 25, prevalecia contra ele, tocou a junta das suas coxas e deslocou a conjuntura da coxa de Jacó, juntando com ele, lutando com ele. A conjuntura da coxa é como se os ossos tivessem uma ligadura. E o anjo, quando toca na coxa, ele tira essa ligação da conjuntura da coxa. E ele ficou sem movimento. Quando o anjo luta com ele, que o anjo toca ele, ele fica sem apoio. Porque na hora da luta ele se apoiava muito nas pernas, nas coxas, na força do seu braço, mas quando o anjo toca, ele o fere, ele perde toda a força e todo o equilíbrio. Aí ele não consegue mais lutar, ele somente abraça o anjo. E a Bíblia vai dizer que
Ele disse, versículo 26, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele disse, qual é o teu nome? Aí ele diz, Jacó. A maior confissão de um homem, de uma mulher, de Deus, que quer transformação na sua vida, é confessar quem ele é. Jacó confessa para o anjo dizendo, eu sou Jacó. Em outras palavras, Jacó diz para Deus, eu sou enganador, eu sou suplantador, eu roubei a bênção do meu irmão, eu sou uma pessoa que engana os outros, eu sou uma pessoa que oportunista. Jacó estava falando para Deus tudo aquilo que ele era em sua pessoa. E quando ele encontra com Deus, no Val de Jaboque, o Val de Jaboque, meus irmãos, é lugar de transformação. O Val de Jaboque é lugar de encontro com Deus. E ele diz que chamou aquele lugar sobre Peniel, que quer dizer que ele viu Deus face a face. Quando Jesus chega para aquele Nicodemo, aquele príncipe em Israel, Jesus olha para Nicodemo e diz, Nicodemo, para ver os céus, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. É necessário ser transformado pela palavra, pela água. Aí ele diz, Senhor, eu não entendo esse mistério. Como pode ser um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer de novo? Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. E ele disse assim, Nicodemos, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jaboque é lugar de transformação, é lugar de milagre. É impossível vocês que esteve nesse lugar, se você não esteve, certamente você vai passar por este lugar. Lugar de transformação, lugar de milagre. O anjo diz, versículo 28. Olha aqui o que o anjo diz, versículo 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Deus ali estava mudando uma referência. Deus estava mudando ali uma característica, um caráter de alguém que era, que agora não é mais. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Jaboque, Val de Jaboque, é lugar de encontro com Deus. Todo crente deveria ter o Val de Jaboque pela sua caminhada na fé, de transformação, de milagre, de vida. Deus chega para Jacó e diz, a partir de hoje, não sou eu que vou te ver como Israel, mas também todos irão te ver como Israel de Deus. Não te chamarás mais de Jacó. Paulo vai dizer assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Jacó deixa no vale de Jaboque aquele homem
que confiava no seu taco, aquele homem que confiava nas suas habilidades, aquele homem que confiava nele. Tanto é que ele fez uma estratégia para o meu irmão não me matar. Eu vou colocar aqui minha metade de família, com meus animais, meu gado, que é um presente para o meu irmão. Eu certamente que ele vai ver esse presente e vai se agradar e não vai vir me matar. Oh, irmãos, o mundo espiritual, não se compra o mundo espiritual com presente humano. O mundo espiritual, aleluia, é val de Jaboque, é lutar com Deus, é insistir com Deus, é bater na porta, é pedir, bater e abrir-se-vos-á, buscais e encontrareis, é persistência, é busca, é renúncia, aleluias. Val de Jaboque, Jacó, outrora Jacó, agora Israel, seu caráter foi transformado. No Val de Jaboque, ele confronto, é lugar de confronto e submissão. No Vale de Jaboque é lugar de se render à vontade de Deus. A partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Aleluia. Todas as nações, todo o povo da terra vão ver que você é Israel. O anjo não queria Jacó, o anjo não tinha nada com Jacó, o anjo queria o Israel que estava dentro de Jacó. O anjo queria tirar de dentro de Jacó o homem espiritual, o Israel de Deus. Aleluia. Você sabe quem está interessado no Jacó? É o homem que é bajulado, que é comprado. É o homem que né, pelo ego, pelo seu egocentrismo, pelo eu, gosta de ser paparicado, comprado. O homem no mundo quer ver Jacó, mas Deus está vendo Israel em você. Deus está vendo o Israel de Deus dentro de você. Aleluia. Deus nos chamou para sermos santos, uma nação santa, um povo adquirido, um povo comprado, remido, lavado, purificado pelo seu sangue. Aleluia. Quantos creem que Deus faz maravilhas? Quantos creem que Deus faz milagres? É impossível, irmão. Jesus chegou na terra de Gadara, encontrou com aquele gadareno. Daqui a pouco aquele homem, os demônios são expulsos, aquele homem está sentado em perfeito juiz. E alguém olha para ele e diz assim, não pode. O homem está vestido, sentado, conversando com todo mundo, como nada tivesse acontecido. Diz a Bíblia que aqueles homens que tomavam conta dos porcos foram na cidade anunciar o que tinha sido feito. E aquele moço diz, deixa-me, Senhor, eu ir com o Senhor. E ele diz, não, vem conosco, volta para os seus e anuncia quão grandes coisas Deus tem feito na tua vida. Há uma palavra de Deus liberada aqui sobre você. Você está aí, você crê, levanta a tua mão direita para receber. Aleluia, Deus vai fazer tantas coisas maravilhosas na sua vida, que Deus quer que você conte os feitos de Deus na terra. Aleluia, onde está o povo que quer testemunhar? Bate palmas para Jesus, dá glória a Deus, igreja. Aleluia. É de fé e de fé, é de fé em fé, de vitória em vitória. Aqueles que creem em Deus, irmãos, aquele que acredita no Senhor, aquele que confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, igreja? Aleluia. E aquele moço volta e começa a anunciar na cidade grandes maravilhas que Deus fez na vida dele. Volta para os seus. Eu imagino aquele homem voltando para casa. Morou muito tempo nos sepulcros. Dormiu muita noite, talvez com fome, sem comer nada.
E ele voltando para casa, batendo na porta de casa. E alguém ouviu a voz daquele homem e disse: essa voz não é estranha. Aí quando abriram, eles ficaram espantados de ver aquele homem em perfeito juízo, vestido. Alguém deve ter olhado aqui, vamos com calma. Vamos com calma. Espera, vamos ver se ele vai reagir, se ele não vai ter uma recaída. Mas aquele homem vai dizer, aleluia, ele vai dizer: olha, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, veio até aqui, essa cidade, e ele me libertou dos demônios. Eu sou uma nova criatura, e eu quero testemunhar do poder de Deus, que ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele faz milagres e maravilhas. Aleluia! Você serve um Deus que é poderoso, irmão. Aleluia, creia nesse Deus. A Bíblia vai dizer que Jaboque é o lugar de transformação, é o lugar de mudança. Aleluia, uma mudança radical. Jacó recebe agora um novo caráter. E diz a Bíblia que o anjo vai embora e abençoa Jacó, agora não mais Jacó, mas Israel. E quando ele se encontra com a família dele, eu imagino Jacó sai do lugar de madrugada, de manhã cedo, já estava amanhecendo o dia, e eles viram, lá vem Jacó. Jacó vem mancando, Jacó não consegue andar direito. Não era mais Jacó, mas Israel. Israel não conseguia andar mais direito. E a família dele olhando de longe, os filhos, as famílias começaram a olhar: ué, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele não está andando direito, ele vem mancando, ele não está se firmando direito. Corre lá alguém, vai ajudar ele. E alguém se aproxima desse e fala assim: deixa eu ajudar o senhor, seu Jacó. Ele disse assim: não, a partir de hoje, não me chame mais de Jacó. Ué, o que houve, seu Jacó? Eu tive um encontro com Deus, ele mudou a minha vida. A partir de hoje eu me chamo Israel. A partir de hoje eu não sou mais Jacó. A partir de hoje eu não sou mais Jacó. A partir de hoje eu não sou mais Jacó. A partir de hoje eu sou Israel. Eu fui transformado. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Alabassuri andarábia. Aleluia, o mesmo Deus que mudou a história de Jacó, Ele está aqui nessa noite. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer mudar o teu viver. Ele quer saciar a tua sede. Ele quer te encher por dentro e por fora. Aleluias! Israel mancava. Israel mancava. Por quê? Porque ele foi tocado por Deus. É impossível alguém ter um encontro com Deus e andar da mesma forma. É impossível alguém ter um encontro com Deus e andar no mundo, com o pé na igreja e o pé no mundo. É impossível, irmão. Aquele que encontra com Deus, a sua vida é transformada. Aquele que se encontra com Deus, a sua vida é mudada. Seu destino é mudado, seu futuro é transformado. Aleluia, é impossível. Aquele que teve com Deus, aquele que tem um encontro real com Deus, ele andar da mesma forma. Quanto está entendendo essa palavra, dá glória a Deus. Aleluia, Israel foi transformado. Israel foi tocado por Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar sobre sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai te dar testemunho, experiência com Deus. Jó diz assim na sua palavra, Jó, no último livro de Jó, ele diz: eu conhecia Deus de ouvir falar. Aleluia, eu vejo, essa palavra se aplicava também a Israel. Israel podia dizer assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele face a face. Eu conheço Ele face a face, porque eu estive com Ele. Oh, aleluia. Deus está mandando dizer aqui nessa noite: corações onde opera amargura,
coração que está com amargura, coração que está com rancor, coração que está com ódio, coração que não tem paz, Deus vai transformar nessa noite. Aleluia, Deus vai colocar o seu bálsamo, o óleo de Gileade está aqui nessa noite. Aleluia. E Jacó diz: é impossível alguém ter um encontro com Deus e andar da mesma forma. E Jó vai dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar. Sabe aqueles testemunhos que alguém ouve de alguém? Sabe aquele testemunho que você ouve de alguém, que o cara veio para matar e não matou porque saiu um anjo de fogo ali para guardar ele? Sabe aqueles testemunhos que você estava com algo para ser resolvido e Deus interveio na tua causa e Deus te deu a vitória? Sabe aqueles testemunhos que alguém conta e você não tem essa experiência ainda com Deus? E Jó diz: agora sim, meu Senhor, os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho uma experiência de vida contigo. Aleluia. Quantos quer ter experiências boas com esse Deus? Quantos quer ser cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, revestido? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, conta a igreja do Senhor: o inferno não tem poder, irmão. Aleluia, aleluia. Crente tem que cuspir fogo, crente tem que estar cheio da unção, da graça de Deus. Dizer: Satanás, bate em retirada. A Bíblia diz: resistir o inimigo firme na fé, e ele fugirá de vós. Tem muita gente fugindo de Deus, irmão. Tem muita gente se afastando de Deus. Mas a Bíblia vai dizer: resistir o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. É impossível alguém ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que esse homem chamado Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja, ele afrontava a igreja do Senhor. E o Senhor Jesus, quando ele ia com a carta do governador para ir lá do general, para oprimir os crentes, para colocar em cadeias, para até matar, ele tem um encontro com Jesus, o dono da igreja. Diz a Bíblia que quando ele olha um clarão, ele cai cego no chão. E a Bíblia vai dizer que ele é convidado a ir na casa de uma pessoa e fica ali orando. E a Bíblia diz que o Senhor levanta um profeta chamado Ananias ali, um discípulo, e ele vai lá na casa lá onde Saulo estava, ainda que esse homem não queria ir, porque Saulo era de uma periculosidade muito grande, um homem muito perigoso. Ele matava tudo quanto era crente. E quando o Senhor esteve com ele, disse: Saulo, Saulo, duro será para ti recalcitar contra os meus escolhidos, contra a minha igreja, lutar contra a minha igreja, ir contra a minha igreja. Ele disse: Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oh, aleluia, aquele que tem o encontro com Deus. Descansa em Deus, irmão. Aleluia, deixa aquele que se levanta contra ti, porque aquele que se levanta contra a menina dos olhos de Deus vai se ver com Deus. Aleluia, você não precisa dar satisfação na tua vida, porque o Senhor é contigo. Ele é o juiz da tua vida, o advogado do advogado. Aleluia, Ele vai solucionar a tua vida. Ele vai tomar a tua causa na tua mão e dizer assim: contra ele não, contra ela não. Ah, mas por quê? Porque ele é meu, ela é minha. Aleluia, não se preocupe, irmão. Descansa em Deus. Descansa em Deus. E Saulo foi ali, o Ananias orou por ele, restaurou a vista, porque o Senhor disse para Ananias: vai lá, Ananias. Ele é um vaso muito escolhido por mim, de muita preciosidade. Eu vou usar esse homem de uma forma tremenda que ninguém vai enxergar. Ninguém enxerga em Saulo nada. Ô irmão, às vezes ninguém enxerga em nada em você, mas é você que Deus quer. É você que Deus quer. É você que Deus quer para transformar, para impactar a tua geração.
É você que Deus está escolhendo nessa noite para ir na frente. Deus escolheu naquele momento, tirou Jacó de cenário, colocou Israel no cenário da história. Aleluia, Deus quer fazer contigo nessa noite. Deus quer fazer contigo nessa noite. Deus quer te usar como instrumentalidade aonde você mora, aonde você vive, diante da tua sociedade. Deus quer te usar como homem e mulher cheia de Deus para fazer a diferença. Aleluia. E diz a Bíblia, irmão. Aleluia. E quando o irmão chegou, o irmão nem precisou de presente. Falou, que é isso, irmão? Não quero presente não. Porque Deus já tinha feito a obra lá. Deus já tinha quebrantado lá. Aleluia. Aprenda uma coisa nessa noite. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, até teu inimigo, irmão, Deus abate ele lá. Ele está quebrado lá. Você nem sabe, mas Deus já quebrou ele lá. Deus já transformou ele lá. Deus já mudou a sentença lá. Aleluia. Aqueles que se levantam contra você, recebe essa palavra. Aleluia, não tens que pelejar com ele. Essa peleja não é vossa, diz o Senhor. Porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Aleluia, Deus vai lá. Já bateu o irmão chegou. Diz a Bíblia que eles choraram muito, se beijaram, se abraçaram, fizeram ali uma comunhão entre eles. Irmãos, Jacó se beijaram. E ali ele despediu o irmão dele em paz. E ele disse, rapaz, eu não quero nada seu. Eu não quero presente nenhum, eu não quero gado nenhum. Mas ele insistiu muito e disse, não, meu irmão, Deus tem me abençoado muito. Deus tem me abençoado muito. Tem crente recebendo essa palavra aí? Levanta a mão. Eu vou encerrar aqui, eu vou encerrar aqui. Recebe aí, presbítero Rômulo. Israel fala assim, Deus tem me abençoado muito. Deus tem me abençoado muito. Recebe aí, irmão. Eu quero te dar, eu quero te abençoar, meu irmão. Eu quero que você receba, porque Deus tem me abençoado muito. E quando Deus abençoa alguém, não é só para ele, é a instrumentalidade de Deus para os outros. Aleluia, diga para o seu irmão aí, diga para o seu irmão. Aleluia, diga para ele assim, Deus tem me abençoado tanto, 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 que eu quero te abençoar também. Eu quero te abençoar também. Eu quero te abençoar também. Ser tu uma bênção. Aleluias. Aleluias. Que Deus fale melhor no teu coração, irmão. Aleluia. É impossível. É impossível alguém dizer, eu tive um encontro com Deus, e não ter mudado de gira. Imagina aqueles pastores de Jacó trabalhando com ele. E às vezes apareceram algumas ocasiões para que ele pudesse usar da mesma artimanha que ele usava. Israel diz assim, rapaz, a partir de hoje, nem eu faço essas coisas, nem meu povo faz essas coisas. Nem todo aquele que está debaixo da minha autoridade vai fazer essas coisas. Irmão, quem teme ao Senhor, que tem um encontro real com Deus, a sua vida é transformada. Seu caráter, ele é nova criatura. Pode pisar no pé, pode bater numa face, ele oferece a outro. Ô irmão, tem gente que diz assim, não pisa no meu pé não, que não o Adão velho, ele ressuscita. Isso não é crente não, irmão. Às vezes fala brincando, mas nós não podemos falar isso não. Pisa no meu pé aqui, irmão, eu vou dizer assim para ele, meu irmão, me desculpe, eu esqueci meu pé debaixo do seu. Eu esqueci, foi eu que esqueci. Ô, meu irmão, quem é crente é assim. Quem é crente, irmão, aleluia. Diz a Bíblia que um louvor que fala assim, aprendi crescendo, descendo. Quando você cresce é que você desce. Quando você desce é que você cresce. Amém? É se humilhando que você cresce. É se humilhando que Deus te leva longe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que fica com essa palavra.
Se você não esteve ainda no Val de Jaboque, Deus vai preparar um Val de Jaboque para você. Deus vai preparar um Val de Jaboque para você ter um encontro verdadeiramente genuíno com Deus e a sua vida ser transformada em Deus. Milagres acontecerão na tua vida. A tua vida vai de vitória em vitória, de fé em fé, em conquista e conquista. Vida de crente não é para retroceder. Vida de crente não é para andar para trás. Vida de crente é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele com nossos olhos fixos em Deus.